Porque uma das coisas que eu senti foi a necessidade do homem ser feliz. Isso é inerente do ser humano. Nós precisamos realmente da felicidade para poder viver. O ser humano não é um ser de contato, ele é um ser de relação. E por ser íntegro, total, onde ele precisa estar vivenciando as suas próprias experiências aonde ele estiver. A família, hoje, ela é dada como despedaçada, extremamente vulgarizada esse termo, família. Todavia, nós fazemos isso porque comparamos com uma família de antigamente, no qual era opressiva, extremamente opressiva. Faz o que eu mando, não faço o que eu faço. Hoje não é assim. Hoje, as crianças têm uma liberdade que essa liberdade, dentro de limites, ela pode ser extremamente educacional. Não se faz educação sem liberdade, porque com a liberdade você mostra a sua essência, e ao mostrar a sua essência, o método pedagógico vem e vai dirigindo para que essa pessoa possa ser melhor para ela mesma, fazer melhores escolhas, ter toda a sua potencialidade desenvolvida, mas ela precisa ter liberdade. Nenhuma opressão educa. O que nós podemos ver na história, veja bem, os hippies, quando chegaram ao mundo, eles quebraram paradigmas. Foram catalogados como loucos, doidos, sujos, mas eles pregaram o amor, eles pregaram a paz, eles trouxeram música, exageraram com um grande movimento que vem para mudar tudo, quebrar tudo e fazer surgir uma grande responsabilidade de cada um viver a sua potencialidade. E eles cumpriram isso. E cumpriram muito bem. Ah, mas houve essa ou aquele exagero? Ficou por conta do próprio movimento e os benefícios que eles trouxeram. O feminismo também libertou a mulher e libertou muito bem das amarras de um macho que queria apenas dominar. Aquela família que a gente acha que ela era a ideal ou a melhor repressora, por baixo dela estava uma série de mentiras, de hipocrisias, de traições, aonde tinha que ser respeitado o chefe da família, embora ele fizesse o que quisesse. Hoje nós estamos vivendo uma família muito mais verdadeira, sem hipocrisia, aonde os laços de amor, de comprometimento, eles estão muito mais fortalecidos. É aquela família em que tem pai, mãe, vivendo no lar, numa festa de aniversário, Natal, Ano Novo, mas tem a namorada do pai, o namorado da mãe, o namorado do filho. Hoje nós temos um leque grande da convivência humana, com muito mais fortalecimento na afetividade, no respeito, no carinho, cada um vivendo o que quer e vivendo bem o que quer. Ninguém precisa mais ficar preso até que a morte os separe, que é uma extrema de uma incoerência da condição humana de liberdade que todos nós sempre tivemos e precisamos para evoluir. Então, meus irmãos, o que eu defendo é que hoje a família está muito mais estruturada numa realidade. Uma realidade que nos leva a uma verdade. Não é a verdade absoluta, que isso não existe, mas é uma verdade possível, atual, é agora, é isso que nós temos.
Antes, se a família eram 5 pessoas, hoje os lares podem dizer que tem 10, 15, 20, com todos os agregados. Isso é muito importante. A família saiu das casas para os convívios sociais. Quantas e quantas vezes nós falamos assim: poxa, lá no meu emprego nós vivemos com uma família ótimo, maravilhoso, tem esse sentimento de amor, de gratidão, de afetividade, Olha, lá no clube a gente convive como se fosse uma família, maravilhoso. Extraordinário isso, porque nós estamos aprendendo a amar e respeitar fora da consanguinidade. Antigamente, nós tínhamos só que dizer que amava, ou amava, mas pai, mãe, irmão, tio, tia, que por aí, pronto. Primos, alguns com brigas, confusões. Hoje não. Hoje nós vamos ampliando o leque de família por aqueles que realmente a gente tem mais simpatia, que a gente se dá mais afetividade. Meus irmãos, família do futuro, ela vai depender de como nós vamos encarar este momento, essa família que muita gente acha que está desorganizada. Ela está se organizando para o futuro, porque sempre há, na história da humanidade, a transição, e essa transição dentro de uma evolução, ela é permanente. Então a família de hoje, ela está preparando a família de amanhã. Mas infelizmente nós temos aí um grande paredão. Nós temos uma montanha de preconceitos, de mentiras e paradigmas que precisam ser estraçalhados. Veja bem, a família do futuro, no nosso entender, ela precisa de uma orientação para que ela, aonde está convivendo agora, ela volte para aquela casa edificação, a construção, e para que aquela casa vire um lar. Ela está precisando de que alguém diga: olha, faça assim, vamos terciarizar as experiências de vida. O que é isso? Olha, se alguém já vivenciou uma experiência e eu posso copiar aquela experiência, por que eu vou ter que tentar inventar a roda? Não há necessidade? Não há necessidade. Mas aquele que pode fazer isso está aprisionado dentro de grilhões tremendos, de milhares de anos. Nós podemos falar de vários pensadores, críticos do comportamento humano, sábios, podemos falar nos nomes dele, mas esse que pode fazer alguma coisa para que a nossa vida seja muito mais fácil, muito mais tranquila, muito mais serena, e que dê a nós uma direção moral e ética, esse a gente não pode falar. Com referência à ética, Immanuel Kant, ele nasceu em 1824 e morreu em 1804, ele dizia o seguinte, que a ética, o que é ética? Olha, a ética é tudo aquilo que você pode fazer e falar publicamente. Quando você fizer alguma coisa e não puder falar, isso não é muito ético. Então nós precisamos entender que as famílias de hoje, elas estão podendo falar o que são, porque você olha e vê estampado quem é quem. Vamos entender, meus irmãos, que nós precisamos ainda, pensando em bilhões de pessoas do mundo, de uma direção, um farol ético, moral. E isso daí está aprisionado, segundo Augusto Jorge Cury, está aprisionado, que se chama Jesus. Jesus não é religião. Ele nasceu, as religiões foram formadas 300 anos após ele. Ele é um pensador. E esse Jesus, ele precisa vir para as universidades e começar a ser dito sobre esse Jesus
O que precisamos entender dele como pensador, como um ser ético, moral, alguém que tem alguma coisa a falar. Olha, faça ao outro aquilo que tu gostarias de receber. Isso não tem religião. As religiões se apossaram dele, por isso é que está abafado. Toda vez que se fala Deus ou Jesus é religião, e não é. Nós precisamos, para a família do futuro, libertar esse pensador, que Augusto Cury disse, que é uma das maiores inteligências que temos na Terra, escrito alguma coisa sobre ele, porque Augusto Cury fez uma análise psicológica da personalidade desse cidadão, que tem tudo a ver com o nosso comportamento, nos orientando, e chegou à seguinte conclusão, que o homem daquela época não tinha inteligência para criar uma figura mitológica chamada Jesus. Ele é verdadeiro. Então nós precisamos entender esta sociedade de hoje como a preparação do futuro, e tendo esse pensador, esse filósofo, esse psicólogo nos orientando, vai ser muito mais fácil a nossa transição, porque ele falou assim quando perguntaram a ele: olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora te chamando. E ele perguntou: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Não com deboche de irmão e mãe, mas dando a entender que aqueles que estavam em volta dele eram os verdadeiros irmãos e a família dele. Nós precisamos aprender a amar a cada vez mais. E amar não significa apenas gostar por interesse, mas procurar ter paciência, tolerância, bom senso, equilíbrio, senso de justiça, amor, solidariedade, fraternidade. E vamos encontrar isso nesse roteiro, desse filósofo que está ainda hoje sufocado nas mãos das entidades religiosas. Toda faculdade, todo lugar que se pensa, deveriam abrir palestras, cursos, e começar a libertar Jesus da religião, e colocá-lo como mais um filósofo, como Buda, como outros tantos, Voltaire, como outros tantos que tiveram aqui. Essa a nossa colocação, para que vocês possam pensar. Não quero que entendam isso como religião, mas uma necessidade de aproveitarmos um material que já está no mundo, mas só que está sufocado. Por que que nós vamos ter a água dentro de casa, mas não podemos usá-la, temos que buscar bem longe da nossa casa? E que a gente faça, veja, dessa família, a família do amor. Não tenha medo do sexo, porque do sexo geraram duas coisas extraordinárias. A palavra lá, para que ele pudesse ser praticado com amor, com respeito, com aconchego, com afetividade. O sexo inventou lar, e o sexo inventou algo maravilhoso que foi abordado aqui nesse trabalho. A palavra mãe. Essa contribuição do sexo é para que a gente nunca esqueça e não tenha medo, jamais, de viver as próprias experiências. Obrigado pela vossa